Oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Larissa Ribeiro, eu sou engenheira agrônoma e paisagista e eu tô aqui hoje para te contar porque as plantas morrem e como você pode agir para fazer com que os últimos dias delas fiquem para bem longe. Se esse assunto te interessa, já curte esse vídeo e continua comigo até o final. Roda a vinheta. Existem plantas que são chamadas de perenes. E o que significa isso? Significa que elas têm um prazo indeterminado, um longo período de vida. Mas por alguns motivos, isso pode não acontecer e elas podem morrer muito cedo. Um dos motivos pelos quais isso acontece são os ataques de pragas. E hoje você vai entender o que são as pragas, como identificar, como controlar de acordo com cada uma, o que acontece com a planta para ela morrer, para ela sofrer tanto com elas, tá? De modo geral, as pragas são seres bem pequenininhos, mas que a gente consegue enxergar. Quando a gente olha a nossa planta com mais cuidado, a gente vê lá algumas bolinhas, alguns bichinhos que parece que andam e têm asas, outros não, que parece um pedaço de alguma coisa que caiu lá e ficou colado, tá? Mas esses seres, eles acabam prejudicando muito as plantas, porque sugam seivas, porque perfuram, por várias coisas, e nós vamos entender detalhadamente cada um. Dentro das pragas, nós temos 3 grupos muito grandes e muito comuns nas nossas plantas de jardim. São os insetos, os aracnídeos e os moluscos. Ai, Larissa, o que você está falando? Esse negócio vai ficar chato. Não, não vai, espera aí. Muitos desses seres você já viu em algum momento, embora talvez o nome não seja familiar a todos, você vai entender o que eu estou falando e talvez, quem sabe, você possa salvar uma planta sua que está na UTI e você nem sabe. Nesse primeiro grupo, o grupo dos insetos, nós temos vários integrantes safadinhos, mas a gente vai entender como driblar a presença deles aí. As primeiras são as formigas. Formigas atacam muitos jardins e causam estragos em uma velocidade muito grande. As principais são as formigas quenquéns e as formigas saúvas, que elas comem as folhas, a gente chama de formigas desfolhadoras. Têm hábitos noturnos, elas trabalham de noite enquanto a gente não está vendo, aí elas trabalham em paz quando a gente amanhece, a planta está lá só o talo. E isso acontece mesmo, elas comem numa velocidade muito grande. Comem não, né? Elas vão tirando as partes das plantas e levando para o ninho para armazenar alimento. E não é raro as pessoas me perguntarem sobre as formigas lava-pés, aquelas formigas bem pequenininhas de doce. De um modo direto para as plantas, elas não causam problemas, tá? Essas não. Só que se elas estão lá nos vasos, se elas estão no jardim, é ruim, porque vai picar pessoas, picar animais. E se elas andarem de plantas doentes para plantas sadias, aí sim elas podem trazer problema, porque elas podem transportar bactérias, vírus de uma planta para outra. Então, o melhor dos mundos é se livrar das formigas de perto das plantas. E como é que a gente pode fazer isso? Existem algumas alternativas. Se você ainda vai plantar no vaso ou direto na terra e você viu que tem um ninho de formiga lá, você pode só mexer a camada de cima da terra, tá? Dá uma revirada, porque quando isso acontece, em geral as formigas saem, elas não morrem, mas elas saem dali e fazem um ninho em outro lugar mais longe do seu espaço. E uma outra alternativa, que é usada principalmente quando a gente já tem plantas enraizadas, não dá para fazer isso, não dá para mexer lá tão fundo, é a gente pulverizar produtos específicos para formiga, vão matar as formigas lá dentro do ninho, ou espalhar algumas iscas perto dos ninhos e também perto do caminho onde elas fazem. As formigas andam enfileiradinhas, né, uma atrás da outra. Então a gente não coloca as iscas bem em cima dos caminhos dela, porque elas percebem, elas são muito espertas. Elas percebem que tem alguma coisa errada, não pegam a isca, fazem caminho em outro lugar ou abandonam aquele ninho e fazem ninho em outro lugar, mas a gente não consegue acabar com elas, tá? E as iscas são muito eficientes, porque elas pegam, levam para dentro do ninho e lá matam todas. É triste? Pode ser triste. Mas mais triste ainda é você dormir com suas plantas bonitas, charmosas e saudáveis e amanhecer no outro dia tá só os talinhos. Aí isso a gente não quer, né? Um outro grupo dentro dos insetos são os besouros.
A maioria dos besouros tem um aparelho na boca muito específico que perfuram os tecidos. Perfura folha, perfura flor, galho, caule, vai furando tudo. E isso é muito ruim por alguns motivos. Um deles é que quando perfura, por exemplo, uma folha, acontece uma desordem bem grande lá dentro no funcionamento. Dentro da planta, assim como dentro de mim e de você, mesmo que você esteja parado aí agora me assistindo, tem várias coisas acontecendo, certo? Dentro da planta também. A gente não vê ela fazendo muitas coisas, mas tem uma série de processos acontecendo. E quando perfura esses tecidos, atrapalha tudo lá dentro. Principalmente quando perfura e atinge as veias por onde passam a água, os nutrientes, a seiva dentro da planta. Isso é muito problemático. E um outro prejuízo causado quando os besouros furam é que esses furos são ferimentos. E ferimentos são portas de entrada para doença, tá? Doenças causadas por bactérias ou por fungos também. Quais são formas de controle dessas pragas? Existem produtos químicos específicos. A gente pulveriza e mata esses besouros e manda eles para a glória. A gente tem também um grupo que é feito por vários indivíduos e eles sempre levam a culpa. Para muitas pessoas, quando elas olham que tem bichinho na planta, elas falam que lá tem... O que você falou? Pulgão? Você falou pulgão? Ah, é isso mesmo. As pessoas olham, às vezes não sabem o que é, mas falam que é pulgão. Tem pulgão na minha planta. Mas pulgão, embora seja um grupo que tenha vários indivíduos de várias cores e formatos, vou deixar algumas fotos, nem sempre é pulgão. Só que no caso deles, eles causam grandes prejuízos, mesmo sendo bem pequenininhos. Eles variam entre 1 milímetro e 5 milímetros. Alguns têm asas, voam de uma planta para outra e outros não, mas caminham, tá? Eles andam nas plantas mesmo, estão nas patinhas bem pequenininhas. Ixi, um passa de uma planta para outra bem facinho. Sugam a seiva. Eles liberam também uma substância açucarada. E é fácil de perceber, porque quando a gente olha para as folhas, a gente vê que tá bem brilhoso ali. Se a gente põe a mão, a gente vê que cola, tá? Gruda. E essa substância, ela favorece o desenvolvimento de uma doença, que se chama fumagina. Vou também colocar uma foto para você ver do que eu tô falando. Essa doença, ela acaba fazendo uma camada escura sobre as folhas, sobre galhos, sobre troncos, né? E qual é o problema disso? As plantas precisam absorver a luz do sol para fazer energia para viver. E essa camada escura por cima dificulta muito a absorção da luz do sol. Então as plantas começam a ter pouca energia, elas não conseguem mais brotar, produzir folhas, flor, fruto, não consegue crescer. E além disso, como os pulgões caminham, elas podem levar doenças de plantas doentes para sadias, tá? Doenças causadas por bactérias, por vírus, por outros fungos, além da fumagina. E quais são formas de controlar isso? Pulgões são de fácil controle, não é difícil não. Você pode controlar de uma forma que a gente chama de mecânica, que é manual. Você pode... Algumas pessoas vão torcer o nariz e vão falar, não tô acreditando que ela tá falando isso, mas eu vou falar. Que tem pessoas que fazem isso, que gostam de fazer. Esse controle é, por exemplo, você tá vendo que tá lá, você olhou lá no miolinho de folhas novas, você viu que tá cheio de pulgão, cheio de pontinho, seja preto, branco, amarelo, verde. Você pode pegar uma escovinha de dente, por exemplo, e vai molhando na água e vai escovando, vai tirando, molha na água, escova, até limpar, tirar aquilo ali. Em alguns casos, plantas de folhas maiores, isso é mais simples de fazer. Você pode pegar um paninho úmido e vai passando, só que não passa o mesmo pano sem lavar bem de uma planta para outra, porque você pode levar doença, levar praga e fazer o festival dos horrores, tá? Outra forma muito eficiente de fazer o controle, que é mais rápida, são através de produtos que a gente pode até fazer em casa. Existem produtos à base de detergente, de sabão, de vinagre, que a gente aplica nas plantas e acaba matando. Alguns deles, né, fazem uma capinha em cima desses insetos, em cima dos pulgões, e acabam matando por sufocamento. Outros acabam derretendo esses insetos, tá? E eles morrem. Alguns morrem e até podem continuar lá colado nas plantas, mas se a gente pegar, eles estão sequinhos e morreram. Outra alternativa são produtos agrotóxicos, inseticidas específicos para pulgões. E existe também no mercado
alternativa que vão causar menos impacto ao meio ambiente, que são produtos mais ecológicos, como alguns à base de óleo de ninho, tá? São bem eficientes, a gente não consegue fazer em casa, só que o mercado já oferece produtos assim pra gente também. Tem um grupo agora que muita gente arrepia os cabelos. Tem gente que tem aflição e eu não tinha até eu ver uma infestação altíssima e que parecia uma chuva de quê? De lagarta. Caindo de uma árvore. As lagartas, elas se aparecem de duas formas, né? Basicamente. Com pelo, igual as taturanas, e queimam, tá? Quando elas têm pelo, geralmente elas queimam a pele, então tem que tomar cuidado. Ou sem pelos, que dá um certo nojo, talvez. Mas eu vou deixar uma foto do mandruvá aqui, gente. Me conta se não é artístico. Coloca no comentário aqui embaixo. É artístico ou não é artístico? O que você acha dessa pintura aqui? É muito bonito, desde que esteja bem longe de mim, de você. É lindo, é lindo. Estando longe das nossas plantas é maravilhoso. A gente não quer eles nas nossas plantas, mas a gente muitas vezes gosta de borboleta e mariposa. As lagartas nada mais são que as formas jovens de lagarta e mariposa. Mas nesse estágio de vida a gente não quer, porque se alimentam numa velocidade que eu vou te contar. Brotinhos novos, por exemplo, sofrem demais. Muitas vezes, assim, ataque de lagarta em broto novo não dá para sobreviver, porque eles cortam, eles comem lá na base, no nível da terra. Então, comeu ali, acabou a planta. E outras vezes, borboleta e mariposa, eles botam em lugares estratégicos para que os filhos consigam sobreviver. Então eles vão direto em folhinhas que estão enroladas, novinhas que ainda não abriram, igual palmeira, por exemplo. A folha ainda tá lá enroladinha e aí as borboletas vão lá, entram, mariposa, bota lá os ovos, eles abrem, liberam as lagartas e até que elas atinjam uma maturidade, elas vão vivendo ali dentro. Atingem um certo estágio, elas começam a sair. E como é que a gente percebe a presença delas? A maioria tem hábito noturno, porque é mais seguro para elas. Então a gente não consegue ver de dia, mas a gente consegue perceber que as folhas estão mordidas. E tem uma característica bem específica, mordida de lagarta, que a folha atacada por lagarta fica parecendo uma renda. Ela dá várias mordidas bem pequenininhas e se está mordido, se as folhas estão aparecendo dessa forma, é lagarta. Como é que a gente pode resolver esse problema? Existem algumas formas. Uma delas, que é mais eficiente quando está no início da infestação, né? Tem pouca lagarta aparecendo, as folhas não estão todas mastigadas, é uma ou outra, é o controle manual. Você pode pegar uma pinça, tira as lagartas de lá e descarta, manda embora. Se você está vendo já algumas folhas mastigadas e tem folhas na sua planta nova enroladinhas ainda, pode ser que lá dentro seja o abrigo dessas lagartas. Não abre essa folha. Me escuta, não abre essa folha. Você só corta ela na base, põe dentro de um saquinho e joga fora. Manda embora isso daí. Outra alternativa é o uso de inseticidas específicos para elas, tá? Específicos para a lagarta, em que a gente vai pulverizar ou borrifar. Se a infestação é alta, a gente está vendo as lagartas andando na planta, a gente vai pulverizando, elas já vão caindo no chão e logo na sequência morrem, tá? Não é uma coisa muito agradável de fazer. Mas se você for fazer o uso de produtos químicos, não se esqueça de sempre usar a dose recomendada pelo fabricante. E o último grupo dentro desses maledetos, desses insetos, são as cochonilhas. As cochonilhas estão ali, ó, amiga dos pulgões, tá? Geralmente tem pulgão em uma planta, a cochonilha está em outra, ou tem os dois na mesma planta. Por quê? Elas surgem quando as plantas, em geral, estão na mesma condição de enfraquecimento, tá? Pouco nutrida, estão com estresse de água, com geralmente falta de água, estão na claridade errada, tá faltando sol, ou tem muito sol, elas estão numa condição que não tá legal para elas. E aí as cochonilhas surgem. A diferença, e elas também sugam seiva das plantas, enfraquecendo muito, reduzindo brotação, florescimento, tá? Dificultando o enraizamento, o crescimento das nossas plantas. Mas a diferença é que as cochonilhas não andam, elas não se movimentam. Ué, mas se elas não se movimentam, como é que elas foram parar lá? Elas podem parar lá de várias formas.
Elas são levadas por insetos, elas são levadas pela água da chuva, por exemplo, caiu aqui, respingou na planta que estava, pingou aqui, né, na planta doente e respingou numa planta sadia, pode acontecer. Pode ser também que você estivesse mexendo numa planta que estava atacada, foi lá, podou uma que estava com cochonilha, não limpou a tesourinha, não lavou, não passou álcool e foi podar uma outra. E mesmo que você não tenha percebido, não estivesse dando para ver cochonilha na tesoura, pode ser que tenham ficado as cochonilhas bem pequenas e você podou outra e acabou levando também. Isso acontece e não é raro. As cochonilhas são muitas, tá? Existem brancas, eu vou deixar fotos aqui para vocês. E existem algumas que têm uma estrutura de maior resistência, uma capinha de proteção. E essa capinha dificulta na hora da gente fazer o controle. Quando vai pulverizar alguns produtos, alguns não conseguem atingir, porque isso aí é uma proteção para elas. E como é que a gente identifica que existe cochonilha lá? Além da gente dar uma olhada na planta, a gente precisa enxergar aquela planta. Então vira as folhas de vez em quando, principalmente quando você está com dúvida se aquela planta está legal. Se está com dúvida que ela está legal, é porque ela não está legal. Então chega perto, olha, vira. Cochonilha, ela costuma muito se esconder embaixo das folhas das nossas plantas. E existem várias formas de controle. Algumas de produtos que a gente pode fazer em casa e várias delas que servem para pulgão servem também para cochonilha. Mas é importante que o produto ele entre em contato com as cochonilhas. E o ruim de fazer isso é que se você for fazer, por exemplo, com borrifador, é ruim, é difícil de pegar na parte de baixo das folhas, tá? Então, cuide bem, aplique bem os produtos. Existem inseticidas específicos para cochonilhas também. Se os galhos eles estão muito afetados e pode ser podado, pode ser tirado da planta, tira o que for possível, descarta, tira da área, tá? E agora a gente vai para o segundo grupo de pragas, que são os aracnídeos. Quando a gente fala aracnídeos, isso te lembra o quê? Aranha? Mas a gente não está falando de aranha nas plantas, a gente está falando de ácaros. E ácaros são seres bem pequenininhos que se parecem sim com aranhas. Alguns são tão pequenininhos que a gente não consegue ver olho nu. A gente consegue ver só o estrago que ela fez e que ela passou por ali. Como é que a gente vê isso? Os ácaros, eles fazem umas teias também bem fininhas, diferente das teias de aranha, que são vários fiozinhos. Os ácaros, em geral, eles fazem uma teinha que sai daqui e vai lá para o outro lado. Aí essa aqui vai lá para o outro. São fios bem fininhos que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para conseguir perceber que estão lá. O estrago que elas causam é porque elas raspam os tecidos das plantas para se alimentar e também sugam seiva, tá? Geralmente elas ficam no lado de baixo das folhas, que é onde é mais seguro para elas, mais difícil ainda da gente conseguir ver. E as plantas se expressam de algumas formas que estão... Os ácaros, eles agem bastante em tecidos novos também, em folhinhas novas que são mais moles. E essas folhas, elas não abrem normal, elas não abrem lisinhas como a maioria, tá? Elas abrem toda enrolada, encarquilhada, enrugada. E em folhas mais velhas, a gente consegue ver manchas bem vermelhas nas bordas das folhas. E depois essas manchas, elas vão evoluindo e vão secando, tá? Então as folhas em geral apresentam assim, partes bem secas, com manchas avermelhadas, bem vermelhas mesmo, e folhas novas todas enroladas. E em situações mais avançadas de presença de ácaro, a planta ela fica toda encarquilhada, toda deformada, é bem ruim. E como a gente faz para controlar? Depois que a gente percebe a presença deles, você vai fazer o uso de produtos químicos, você vai comprar aí em cooperativas, casas agrícolas, talvez alguns viveiros de mudas possam também te vender esse tipo de produto e você vai pulverizar na sua planta, tá? Até o momento desse vídeo, eu já fiz alguns testes de produtos caseiros, produtos mais ecológicos, que causam menos agressão ao meio ambiente e essas sempre são as minhas preferências. Mas no caso do ácaro, até esse momento, eu não consegui testar nenhum que eu possa te dizer que foi eficiente para acabar com eles. O que eu consegui sempre foi efeito repelente. Eu aplico nele, o ácaro não morre, mas ele abandona aquela planta e vai para uma outra. No meu caso, eu tenho um viveiro de mudas. E, gente, numa infestação de ácaro, nós começamos a testar alguns produtos lá para reduzir o uso de agrotóxico. E, gente, foi o festival dos horrores.
A gente aplicou em algumas que estavam, uma espécie que estava atacada, e passou para muitas plantas, e depois a gente acabou tendo que entrar mesmo com um inseticida químico, tá? Se você conhecer alguma receita que tenha te dado resultado, coloca aqui na descrição para mim, eu vou testar também, eu adoraria saber e ajudar aí a difundir produtos que agridem menos o meio ambiente, tá bom? E o último grupo das pragas são os moluscos. Dentro deles, a gente tem as lesmas e a gente tem os caracóis, os caramujos. A diferença de um e outro é que as lesmas são molinhas e os caramujos, eles têm aquela concha, né, onde eles se abrigam lá dentro e também protegem eles de predadores. Como que a gente identifica eles na área? Em uma alta intensidade, um alto surto aí de molusco na área, a gente consegue ver eles caminhando nitidamente, eles estão lá descarados, dia e noite, andando, sobe muro, estão nas plantas, né, então nem aí. Se a incidência é baixa, a gente consegue ver os caminhos que eles fazem, fica um rastro brilhante, né, em cima da terra ou nas próprias plantas, e o estrago deles é enorme, as perdas são grandes. É preciso que, assim que identificado, tente eliminar o mais rápido possível da área, seja pegando eles, coloca no saquinho e aí não joga eles, que eles só vão assim viver em um outro lugar e causar danos em outros espaços, mas eles acabam raspando as plantas, e eles raspam muito, tá? Para comer, para se alimentar mesmo, raspam com a boca, e eles raspam de uma forma em que eles atingem com muita rapidez as veias das plantas, eu já falei isso nesse vídeo, que são por onde percorrem água e nutrientes, as seivas dentro da planta, tá? Que é como se fossem as nossas veias por onde circula o sangue. Uma vez que essas veias foram rompidas, a planta não consegue mais fazer o transporte de água e nutriente, ela morre. Ela começa a murchar e não adianta você põe água, ela não retoma, tá? Então, ataque de caramujos e de lesmas precisa ser controlado de uma forma rápida. A mais eficiente que eu considero até hoje é o espalhamento de iscas. Esses seres, eles comem, tá? Os moluscos, eles comem essas iscas e morrem. Existem algumas armadilhas, como por exemplo a base de leite de vaca. Algumas armadilhas dessas atraem pelo cheiro, só que eu também já fiz alguns testes e não foi, para mim, a forma mais efetiva de controle. Por quê? Eles chegam nessas armadilhas, perdão, e eles nem sempre caem e ficam lá e se afogam e ficam lá boiando. Muitas vezes eles conseguem grudar no recipiente de novo, sobem de volta e saem. Às vezes até bem alimentados, tá? Então, até hoje, as iscas para mim foram os mais eficientes. Também gostaria de saber se você tem uma outra alternativa que nos ajuda no controle de moluscos na área. Deixa aqui para mim. O vídeo de hoje era esse, eu espero muito que possa ter contribuído com você com alguma coisa. Se você gostou, coloca pra mim aqui embaixo, isso é muito legal, eu adoro ler os comentários. Se ficou alguma dúvida, também pode escrever, eu vou ter o maior prazer em responder você. Me acompanhe nas redes sociais, se você ainda não nos segue no Instagram, no YouTube, não sei onde você está assistindo esse vídeo, tá? Nos acompanhe lá. Um beijo, até a próxima, tchau!